Gente, tudo bem? Começando aqui nossa manhã de conversas, bate-papos, de temas para que a gente possa superar nossas limitações enquanto seres humanos, né? Enquanto espelhos um do outro. Eu sou a Patrícia Cândido, sou médica, mentora, terapeuta e trabalho aqui com a percepção de que a dor pode nos levar ao despertar de consciência. Da dor ao despertar de consciência e principalmente que a gente pode olhar para os adoecimentos de uma outra forma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do ânimo, né? Quem me segue aqui sabe que às 7h20, 7h30, entre 7h20 e 7h30 eu sempre estou por aqui falando alguma coisa que possa nos elevar, né? Tô tentando abrir aqui o anjinho para ver qual anjo vai nos apoiar hoje. Então a gente vai falar do tema do... saiu o anjo do sonho, um bom tema hoje. O que é o ânimo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ânimo. Como é que vocês estão acordando nessa vida de vocês? Animados ou desanimados? Vocês já pararam para usar isso como um termômetro? Só lembrando que essas lives não estão ficando mais gravadas aqui no Insta, só lá no YouTube, certo? Como é que vocês estão acordando? O termômetro do acordar. O ânimo é algo que a própria palavra já diz, ânima, né? De alma. Então é ter a alma animada, a alma ativa, acordada, disposta. E eu vejo muito que o grande lance é que às vezes a gente vai se desanimando, o ânimo vai saindo sem que a gente perceba, né? Ele vai ficando ali naquele momento em que a gente começa a viver por viver, a sobreviver, a pagar as contas, os boletos, e é como se a gente não tivesse um fator motivacional para a gente sair da cama, ou para a gente continuar no dia a dia, ou para a gente continuar investindo em algum projeto. Então o desânimo é quando a gente meio que um jeito de desistir calado, sabe? Tem aquelas pessoas que desistem e elas fazem muito barulho, elas adoecem, elas vão para um extremo de muita dor. E tem aqueles que vão desistindo calado no dia a dia, desistindo aos poucos, desanimando da vida, parando de olhar para aquilo que realmente os motiva. E aí, né, eu gosto muito do Gentian. O Gentian é um floral que a gente trabalha o desânimo lá com o Dr. Bach, e ele é um floral justamente para essas pessoas que estão caminhando sem fé, caminhando sem sonhos, que às vezes já lutaram muito e desistiram, se frustraram, às vezes passaram por situações difíceis. Então, o desânimo é quando a gente está atravessando um momento em que parece que a gente simplesmente vai acordar, viver, dormir, acordar, viver e dormir. Não tem nada que nos motive além. A gente vai perdendo a fé, a gente vai perdendo a confiança, a gente vai perdendo a clareza dos direcionamentos e a gente passa simplesmente a viver por viver. A alma sai do corpo, é como se fosse algo nesse sentido. A alma deixa de habitar a gente e a gente simplesmente faz o que tem que ser feito. Então, recuperar o ânimo é como se a gente precisasse de forças externas e internas. Existe o ânimo de dentro da gente, que é um que a gente tem que fazer todos os dias, que é cultivar em nós algo que nos mantenha acordados enquanto alma, né? E a gente não tem que depositar isso só no futuro, ou só em alguém, ou só em um relacionamento, ou só nos nossos apegos, porque quando as coisas realmente se revelam, elas nos mostram que na verdade nós caminhamos muito solitário, nós caminhamos muito sós, nós somos sozinhos, nós nascemos sozinhos e nós iremos terminar a nossa vida provavelmente sós. E isso tem que ser algo que a gente vai trabalhando e resolvendo dentro da gente. O outro ponto é que a gente não deve o tempo todo esperar que o mundo lá fora esteja fervendo de oportunidades, de coisas boas para nós, para que a gente possa ter um bom ânimo, certo? Então, é sobre isso. É sobre a gente olhar para aquilo que a gente consegue
e sustentar todos os dias um estado de consciência e ânimo. Por quê? Porque às vezes a gente busca sempre, e é natural que a gente busque no externo uma ajuda. E aí a gente busca no remédio, a gente busca numa terapia, a gente busca na família, mas não é só disso a vida. Vão ter momentos em que a gente vai ser desafiado a também olhar para aquilo que nos deixa desanimados e a buscarmos uma conexão real para que o ânimo possa habitar a nossa alma, né? Então, estar animado é sobre você conseguir dar novos caminhos internos e confiar que eles vão te direcionar, que eles vão te levar onde você precisa ir, que eles vão te conectar com aquilo que você precisa. Então, hoje saiu o anjo do sonho. O sonho, gente, é uma força que faz a gente ter ânimo. Se a gente se mantém nesse campo de fé do sonho de que algo que a gente possa fazer ainda, que a gente pode sustentar, que a gente pode construir, a gente tem um porquê se animar, né? Então, o anjo do sonho. Quando temos um sonho, devemos criar um campo de fé para que ele se realize. Ele pode surgir na inocência da nossa criança eterna. Pode nos visitar na fértil imaginação adolescente. Ou pode encher os nossos olhos enquanto amadurecemos para a vida. Esse campo que criamos é feito das sutilezas que o olhar da nossa alma registra para nos lembrar que todo sonho pode se tornar realidade. O mundo está sendo criado a partir dos visionários que dizem: eu tenho um sonho. O que eu sonho em parceria com a alma torna-se realidade. Então, a gente está falando de ânimo. É um livro que eu leio, Aldenora. Eu leio esse livro todas as manhãs. A gente tira aqui uma mensagem dele. Chama Meditando com os Anjos. Então aqui a gente está falando de ânimo. E nada melhor para dar ânimo na nossa vida do que sustentar os nossos sonhos. Sustentar os nossos sonhos. Por que a gente desanima? Quando a gente pensa está vivendo uma situação desafiadora, ou a gente está vivendo a mesma coisa há muitos anos, e a gente olha e não vê perspectiva. O sonho, ele vem quando esse campo de fé é acordado, e esse campo de fé nos leva para possibilidades novas. E isso traz ânimo, isso traz vida para a alma, faz com que a alma possa visualizar, perceber, se encantar com outros caminhos. Então, é sobre onde nós estamos e o que nós estamos valorizando nesse caminho do sonho. Ter um sonho, e mais do que isso, ter a coragem de colocar tijolinho por tijolinho nesse sonho, é sobre você realmente ter ânimo. É sobre você acordar e falar: nossa, hoje eu tenho que colocar mais um tijolinho no caminho do meu sonho. E não é sobre o resultado, é sobre você gostar de caminhar. Então, o ânimo, ele vem quando a gente gosta do caminho, independente se são dias bons ou não. É como se fosse uma plantinha que a gente vai regando dentro da gente, que a gente vai cultivando, de coisas que nos alimentam, de coisas que nos afetam positivamente, de tudo aquilo que a gente pode ser, entendeu? Então, como eu falei para vocês, o termômetro do ânimo tá muito quando a gente se levanta. Será que eu me sinto animado ou não quando eu me levanto? E isso tem muito, muito a ver com o que a gente está cultivando. Se eu penso que a vida é todo dia, ela faz tudo sempre igual, por que eu vou me levantar, né? Por que eu vou acordar todos os dias de manhã? Qual o motivo pelo qual eu vou continuar aqui, né? Eu vou continuar bem? Então, muitas vezes a gente procura a cura do ânimo nas medicações e elas são ajuda. Hoje eu encaro de uma forma menos julgadora. Os medicamentos, eles são fontes de nos ajudar, mas não é sobre a gente querer só isso ou ficar refém só do medicamento. É importante que a gente tenha o olhar para o todo, porque é o olhar para o todo que vai fazer com que nós tenhamos coragem de ir além, de todos os dias cultivarmos em nós um pouquinho mais de ânimo. Então, se o termômetro do acordar está muito cheio de dor, muitas vezes a gente não consegue se manter animado, se manter
bem, se manter esperançoso, né? Porque o ânimo, ele é a chave para esperança, ele é a chave para o nossa, eu vou continuar aqui fazendo, porque tem coisas boas acontecendo na minha vida, ou elas estão começando a querer acontecer, elas estão vindo para acontecer. Então, é sobre o que é que a gente sustenta em nós, sobre o que é que nós sustentamos em nós enquanto vida, né? Às vezes vão ter momentos em que a gente passa por situações que nos desanimam mesmo, faz parte. E que não seja algo tão assim, que a gente não dê o nosso poder a coisas pequenas. Ah, sei lá, eu me desanimei porque aconteceu isso e aquilo. Que o nosso poder comece a ser cultivado dentro da gente, para que a gente tenha a resiliência de atravessar situações boas e situações difíceis, até porque elas virão, as boas e as difíceis. O que faz a gente ficar num bom lugar é quando a gente realmente sustenta a vibração de motivação interna, porque o ânimo, ele vem de uma motivação interna. A motivação externa, ela é legal. Nossa, aconteceu uma coisa que foi muito bom pra mim e eu tô muito feliz, mas amanhã aquilo que te motivou ontem já não é a mesma coisa e você vai ficar buscando uma nova motivação. Então, de repente, muitas pessoas entram em caminhos de vícios e dores por isso, porque estão sempre buscando todo dia uma motivação nova. O alto ânimo é a automotivação, é aquela capacidade de você colocar todos os dias um pouquinho de fermento na sua massa, de amassar o seu pão e de seguir, porque você consegue visualizar a beleza nesse caminho. Patrícia, mas meu caminho não tem beleza nenhuma. Eu sei, às vezes não tem, mas infelizmente eu vou ter que te dizer a verdade. Você vai precisar achar beleza para conseguir caminhar. Por quê? Porque quando você fica esperando só vir de fora, nunca vem. Né? Temos a lei aí, as leis do Caibalion, assim como é dentro é fora, assim como é em cima é embaixo. Então, o fora muitas vezes ele reflete a gente. Por isso que às vezes as pessoas tomam de amor e ódio por outra pessoa, mas essa outra pessoa muitas vezes está refletindo sentimentos de amor e ódio que você já tem dentro de você, ou por você mesmo, ou por situações que você não pode controlar. Isso, a lei do mentalismo. Então, o ânimo, ele precisa ir surgindo dentro da gente, tá? Teve uma vez que eu vivi uma situação que me desanimou muito. Existem situações que nos desanimam. Eu não consigo, eu não suporto viver sem ânimo. Patrícia? Patrícia. E nessa situação eu pensei, bom, vou começar a fazer um tratamento, porque eu não vou conseguir atravessar isso sozinha. E busquei uma ajuda, só que enfim, acabei não dando certo, porque eu tenho prescrito muitos medicamentos. Hoje, como eu falei para vocês, eu vejo a importância de olhar com responsabilidade para a psiquiatria, não como algo que vai, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Que vai apagar os seus sentimentos, que vai te tornar dependente, não, mas com responsabilidade no sentido de estou atravessando um momento difícil e ali tem um recurso que pode me ajudar. Só que naquele momento aquele recurso não me ajudou, não lembro exatamente porquê, e foi uma virada de chave muito grande, porque eu tive que assumir sozinha. Eu não tinha nenhum recurso, eu tinha terapia, né? E eu não tinha outros recursos, a terapia e o floral, porque são coisas que me harmonizam muito. Floral, medicação antroposófica me harmonizam mais do que um medicamento convencional. E eu não tô falando mal dos medicamentos convencionais, porque como eu falei para vocês, eu prescrevo os dois. E existem pessoas que precisam, né? E existem momentos da nossa vida em que a gente precisa, entendeu? E às vezes, talvez a gente tenha ali alguns diagnósticos em que a gente vai precisar usar o medicamento para o resto da vida, não tem problema nenhum. Desde que a gente também compreenda que esse ânimo, ele nasce principalmente de mim. Nessa situação específica que eu vivi, foi o que eu percebi. Eu falei, nossa, gente, agora o meu recurso sou eu. O meu recurso sou eu. E eu vou ter que dar um jeito, entendeu? E quando a gente fala isso, quando a gente tem essa consciência de que eu sou o meu recurso, a gente começa a compreender a diferença entre vão ter momentos e sempre, né, eu vou poder usar ferramentas que me ajudam. Mas existem lugares do nosso olhar, da nossa percepção, que são nossos, que a gente que vai ter que transformar, que não é o outro, não é o remédio, não é o floral, não é
nem a terapia, porque é um autodespertar, é um despertar da nossa percepção, porque é no dia a dia que a gente vai construir isso. É no dia a dia que a gente vai construir o ânimo. E aí, nessa situação específica, eu comecei a observar. Deus também é um dos meus recursos, aliás, um grande recurso. A divindade que habita em mim, a divindade que habita no externo, né? Eu comecei a acordar e a olhar para tudo que eu vivia e me animar, entendeu? Em mudar minhas vozes mentais, em falar, não, tá tudo bem, mais um dia bom, isso, aquilo. E que de repente eu comecei a ver beleza no meu dia. Por quê? Porque eu cultivava todo dia de manhã, eu já falei para vocês, dessa potência de acordar cedo. Mesmo que você fique deitado na cama, pegar uns 20 minutinhos e ir se reprogramando mentalmente e emocionalmente. Isso é muito importante. E eu comecei a fazer esse movimento em mim. Então, eu percebi que existem lugares onde somente eu e a minha divindade, né? O eu sou, o Deus em mim, como a Aldenora está bem trazendo aqui, vão entrar, entendeu? Existem lugares onde somente a gente vai entrar. E é isso, é simplesmente sobre isso. Sobre a gente entender que o ânimo, sim, vão ter lugares que eu vou precisar de ajuda, de tratamento, mas eu principalmente vou precisar cada dia mais cultivar esse Deus interior para que eu pare de ser espelho, refletir o que está no mundo e eu consiga começar a viver realmente de quem eu sou, né? Então é isso, né, gente? Vou ficar por aqui, tá? Falamos aí uns 20 minutinhos. E amanhã a gente volta nesse horário entre 7h20 e 7h30. E as lives ficam salvas no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, pode achar aqui embaixo também o meu Instagram. Até mais.